Olá, minha aluna, olá, meu aluno. Eu sou Rodolfo Pamplona Filho e eu tenho a honra, o prazer, o privilégio de coordenar o nosso curso de pós-graduação online em Direito Contratual do SES. E hoje eu estou ministrando essa primeira aula deste módulo, falando justamente do direito civil constitucional. Este é o segundo bloco, em que eu vou começar fazendo um resumo fundamental sobre o pensamento de Ronald Dworkin e de Robert Alexie. Ronald Dworkin é uma referência efetivamente fundamental quando se quer falar sobre princípios. Ele defende expressamente a normatividade de princípios, a ideia de uma aplicação efetiva desses valores esculpidos a normas jurídicas. Só que o pensamento de Dworkin está calcado em duas espécies de princípios. O primeiro, as espécies políticas de princípios, princípios políticos. O que são os princípios políticos? É um padrão normativo que propõe uma melhoria econômica, social, política a ser alcançada. Isto aqui é extremamente importante, para que a gente possa repensar a ideia das constituições e a ideia dos princípios. Por quê? Porque a concepção tradicional da Constituição é de uma carta de intenções. E por isso esse elemento de uma espécie política de princípios. As cartas de intenções continuam existindo. Elas são base, são norte, são bússolas, são o Cruzeiro do Sul para nos orientar. Mas, além das espécies políticas, há que se falar em princípios em sentido estrito. O que são? São padrões normativos que devem ser observados em razão de serem uma exigência de justiça ou equidade ou alguma outra dimensão da moralidade. A compreensão dessa força normativa é importantíssima. E é com base no pensamento de Dworkin que nós vemos os critérios distintivos básicos entre regras, no sistema positivista tradicional, e princípios. O que nós vamos falar agora, é algo que já está bastante disseminado, às vezes até vulgarizado, mas precisa ser lembrado. A ideia de que no conflito entre regras, nós vamos pensar no tudo ou nada. Por quê? Porque nós temos critérios muito objetivos para aplicação de regras. O critério da anterioridade, o critério da superioridade, o critério da especialidade ou especificidade, ou seja, a norma posterior revoga a anterior, a norma superior revoga a inferior, a norma específica afasta a regra geral. Essa ideia de regras como interpretações fundamentais do positivismo jurídico, ela se contrapõe aos princípios na ideia de dimensão de peso. Verificar isso. Por quê? Porque nós vamos verificar em situações concretas quais princípios devem preponderar, devem pesar mais, sem negar outros princípios, sem negar outras ponderações. Isso aqui é interessantíssimo no modo de solução de antinomias. Por quê? Porque nas regras nós vamos valer sempre das técnicas tradicionais: anterioridade, superioridade e especificidade ou especialidade. Já nos princípios, uma expressão muito já disseminada na prática, nós vamos ter um juízo de adequabilidade. Nós vamos fazer um juízo de ponderação para analisar efetivamente, no caso concreto, qual princípio deve ser aplicado. Isto, que é um raciocínio que está cada vez mais disseminado, é algo que
que é fundamental no nosso ordenamento, mas que se complementa com outro grande jurista, Robert Alexis. E a pronúncia é Alexis mesmo, não é Alexis, como muitas vezes se fala. Por quê? Porque, obviamente, ele não é francês, né? A ideia do Robert Alexis, né, é a ideia de regras como mandados de definição, né? A regra impõe a aplicação. Já o princípio é um mandado de otimização. Note que a precisão da regra é algo invejável. Só que a precisão da regra, muitas vezes, não é suficiente para uma interpretação que atenda aos reclamos da sociedade. Já o princípio, como mandamento de otimização, permite essa ponderação e aí nós vamos trabalhar com o campo, novamente mencionando, da ponderação. Quando há um choque de regras, nós vamos declarar a invalidade daquela regra em função de uma outra, ou seja, vamos privilegiar uma regra em detrimento de outra, ou vamos introduzir uma cláusula de exceção. Vamos dizer, olha, embora aquela regra seja válida, aqui há uma situação excepcional e a própria regra otimiza. Já princípios não há necessidade disso. Nós vamos ponderar, nós vamos verificar nesse campo que um determinado princípio pode prevalecer sobre outro em função dos reclamos do caso concreto. E isso gera uma noção importantíssima, uma noção de precedência condicionada, mas também uma inexistência de princípios absolutos. A gente precisa compreender efetivamente a matéria para, cada caso concreto, perceber que, olha, aqui os princípios, né, o seu princípio aplicável deve ser esse, mas não há princípio que vá prevalecer sempre, nem a vida. Pense nos mártires, pense na legítima defesa, pense na guerra. Então, há nesse ponto situações em que se pondera, né, e se admite flexibilização de princípios, ponderação de princípios sobre outros. Esse é um resumo, né, dos pensamentos de Dworkin e de Alexis. E aí agora nós podemos falar sobre algo que mencionamos na primeira parte, que é justamente a cláusula geral da dignidade humana. Né? É preciso entender essa matéria com bastante seriedade, é compreender e a aplicar. Né? Quais são os fundamentos filosóficos da dignidade da pessoa humana? Muitas vezes as pessoas iniciam com Immanuel Kant, né, na fundamentação da metafísica dos costumes, mas na verdade, quando a gente compreende dignidade humana, você começa há mais tempo. Você pensa em Tomás de Aquino e você pensa em Pico della Mirandola, que fez o primeiro texto especificamente sobre dignidade humana. Então, é importante compreender que a ideia de dignidade é algo muito caro, muito querido para a filosofia. Né? E nesse ponto, como mencionei de pronto Kant, né, talvez aquela fase, aquela menção dele de que as coisas têm preço e as pessoas têm dignidade, para dizer que as pessoas não têm preço, né, é algo que seja um fundamento imediato para a compreensão da importância desse tema. Mas como é que a ideia de dignidade da pessoa humana ingressa nas constituições ocidentais e nos tratados internacionais de direitos humanos? Nós não temos a menor dúvida que é um pensamento que é centenário, mas que ganhou força justamente no pós-Segunda Guerra, na compreensão, né, da dignidade humana
como fundamento para se combater os horrores de um positivismo levado ao extremo. Né? Perceba aquelas... E sempre vale a pena fazer uma referência artística. Né? Você, depois de terminar essa aula, veja o filme do julgamento de Nuremberg. Não, há várias obras artísticas que trabalham isso. É algo para se repensar, julgando quem o julgou, julgando quem aplicou o direito positivo, quem estava somente cumprindo ordens. Né? E nesse ponto, também numa referência aí mais próxima da contemporaneidade, não deixe de ler A Banalidade do Mal, de Hannah Arendt, para compreender isso. As pessoas, às vezes, com a ideia de que estou fazendo o meu dever, estou cumprindo ordens, anestesiam a sua capacidade de se indignar. E isto é algo que nós precisamos combater a cada dia, a cada momento. Para quê? Para que não tornemos o mal algo banal. Né? É preciso realmente acordar dessa letargia, muitas vezes, que o excesso de informações, o excesso de atribuições, o excesso de preocupações faz com que tenhamos no nosso dia a dia. Mas eu realmente gostaria muito que nós trabalhássemos bem esse tema. E eu quero trabalhar justamente o conteúdo jurídico do princípio da dignidade humana. Aqui eu vou valer-me novamente de Alex. Alex tenta buscar, trazer qual é o conteúdo através de 3 aspectos básicos. O primeiro aspecto é a vedação a condutas humilhantes ou degradantes. Toda vez em que constatamos que a regra positivada através da lei, positivada através de um contrato, gera uma situação de uma conduta humilhante ou degradante, tenhamos ali um aviltamento, uma violação do princípio da dignidade humana, que exige uma atuação, né, de controle. A outra, porém, é o outro lado da moeda. Né? Perceba a importância da ponderação. A garantia da autonomia do ser humano em suas escolhas. Liberdade esta que há que se coadunar com a ideia de convivência em sociedade. Há um caso muito conhecido em que nós, quando damos aula de processo, quando falamos de intervenção de terceiros, falamos do famoso caso francês do lançamento de Anão, em que, com a ideia de preservação da dignidade, proibiu-se uma conduta em uma determinada boate que fez uma brincadeira do lançamento de Anão, né, para quem conseguia. E dentro do controle judicial sobre isso, numa ação feita pela boate em função da atuação pública de restrição, o Anão entrou como litisconsórcio, na verdade, entrou com uma intervenção de terceiros, dizendo, não, eu quero que seja preservada a minha autonomia da vontade, eu estou lá de livre e espontânea vontade, eu não me sinto humilhado. E essa discussão foi interessantíssima. Por quê? Porque são os dois lados da moeda. Perceba que a gente pode discutir no campo da bioética. Né? Vocês podem fazer uma monografia de final de curso sobre testamento vital. Né? A professora Luciana Dadalto tem uma grande obra sobre isso, tem um site, ela advoga muito sobre isso. Eu tive a oportunidade de fazer um Papeando com Pamplona com ela, verifique lá na 6ª temporada, assim que possível. Né? E nesse ponto, né, procure também as fotos dos bastidores do Papeando para você ver isso. No Instagram, tem o Instagram próprio do Papeando com Pamplona. Dê uma olhada, é sempre interessante, porque às vezes eu gravo o episódio e ele ainda não entrou no ar, ou entra daqui a pouco, né? A depender do momento que você esteja vendo essa aula. Mas a discussão da autonomia do indivíduo, da manifestação da vontade, é interessantíssima nesse campo das diretivas antecipadas de vontade. Né? Quando a gente pensa no testamento vital, né? Justamente vale a pena voltar a ver o episódio do Papeando com o Luiz Edson Fachin, que foi justamente sobre isso. Um título bem marqueteiro, ele gosta desses títulos assim bonitos, né? Era Viver e Morrer com Dignidade. A ideia da dignidade na garantia das suas escolhas. E
dentro de um terceiro aspecto básico do conteúdo jurídico do princípio da dignidade humana, nós temos que pensar em diversos princípios materiais que decorrem do princípio da dignidade humana, como condição para sua realização. Aqui nós vamos ver, é possível aqui assinalar aqueles atinentes à própria personalidade dos sujeitos. Toda vez em que nós trabalhamos questões relacionadas aos direitos da personalidade, temos uma aula maravilhosa sobre direitos da personalidade aqui na nossa pós, né? Quando nós pensamos em direitos da personalidade, muitas vezes nós estamos lá no fundamento básico da dignidade humana. E aí, há uma pergunta que é fundamental e que é objeto de decisão, inclusive, do Supremo Tribunal Brasileiro, né? É a discussão se é possível aplicar o princípio da dignidade humana e os direitos fundamentais, em geral, em relação às relações entre particulares. Aqui é um tema fantástico, e sem sombra de dúvida no Brasil, o professor Igor Salat é a referência, né? Mas vale a pena falar das polêmicas entre as visões teóricas que negam e as que admitem a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, né? As divergências entre os teóricos que sustentam a eficácia horizontal dos direitos fundamentais é bem interessante, né? Primeiro, há aqueles que defendiam a eficácia indireta imediata. Günter Dürig, numa obra publicada em meados da década de 50, dizia que os direitos fundamentais não eram passíveis de invocação no âmbito das relações privadas a partir diretamente da Constituição. Dizia que o ingresso dos direitos fundamentais necessitava como uma ponte ou porta de entrada das cláusulas gerais consagradas no direito privado, uma vez que no processo de interpretação e aplicação destas, os tribunais deveriam observar a ordem objetiva de valores extraídas na Constituição e irradiada a partir dos direitos fundamentais nele declarados. Dentro dessa linha restritiva, a simples admissão de uma eficácia direta importaria para Düring na aniquilação da autonomia da vontade, dadas amplas possibilidades conferidas ao Poder Judiciário para interferir em qualquer circunstância das relações privadas a pretexto de assegurar a observância dos direitos fundamentais. Esse pensamento restritivo parece que foi escrito hoje, quando nós vemos no campo hoje da nova diretriz brasileira, no campo do Congresso Nacional, às vezes o combate ao ativismo judiciário, digamos assim, revigorando esse tipo de argumentação, né? Eu vou falar ainda nesta aula de hoje sobre as cláusulas gerais. As cláusulas gerais são importantíssimas, são uma técnica importantíssima, notadamente para o direito privado. E, sem sombra de dúvida, a dignidade da pessoa humana é a nossa cláusula geral de personalidade no ordenamento jurídico brasileiro. Mas é preciso compreender que esse posicionamento restritivo, né, de admissão de direitos fundamentais só em eficácia indireta e imediata, foi um pensamento que acabou sendo rechaçado, em detrimento, né, da tese cada vez mais disseminada da eficácia direta e imediata. Hans Karl Nipperdey, em obra também publicada nos anos 50. Ele falava o seguinte, note como esse tema é palpitante e atualíssimo, né? A consequência da normatividade e da supremacia da Constituição gera a possibilidade de invocação direta dos direitos fundamentais nela consagrados em qualquer relação jurídica. Logo, para este pensamento, não haveria justificativa para a visualização do direito privado como um campo inatingível pelos direitos fundamentais. E por que eu tenho dado ênfase a isso? Porque, amigos, o nosso curso tem uma base teórica fundamental, mas tem olhos na prática. E nós sabemos que com a mudança do Poder Executivo, há todo um discurso de é preciso mudar isso que está aí. Há todo um discurso de repensar o direito.
E isso pode gerar coisas muito boas, mas pode gerar alguns retrocessos, pelo menos no campo da aplicação do direito. Dentro dessa linha, nós tínhamos uma consagração, não vou dizer tínhamos, temos ainda uma consagração pelo próprio Supremo Tribunal Federal da eficácia direta e imediata dos direitos fundamentais nas relações particulares. Isso aqui é a diretriz hoje vigente, né? Mas perceba que a história é cíclica e, infelizmente, a história às vezes se repete. E por isso, a minha preocupação para que você tenha um melhor curso de pós-graduação online em direito contratual do país, para compreender o outro lado da moeda. Às vezes o que estava assentado, tudo que é sólido, desmancha no ar. E isto pode ter uma mudança. Hoje, a diretriz fundamental, sem sombra de dúvida, está consagrada no recurso extraordinário 201.819 da União Brasileira de Compositores, UBC, sob a exclusão de associados sem observância do devido processo. Esse acórdão estará disponibilizado, está aí na plataforma acadêmica, confira, se não tiver, me passa uma mensagem em inbox que eu vou cobrar, porque é para estar. Esse ponto é fundamental. E esse acórdão diz o seguinte, eu vou ler aqui para vocês a parte da ementa, é uma ementa grande, mas é fundamental para a compreensão do nosso tema. Vamos para a tela? Sociedade Civil sem fins lucrativos. União Brasileira de Compositores. Exclusão de sócio sem garantia da ampla defesa e do contraditório. Eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas. Recurso desprovido. 1. Eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas. As violações a direitos fundamentais não ocorrem somente no âmbito das relações entre o cidadão e o Estado, mas igualmente nas relações travadas entre pessoas físicas e jurídicas de direito privado. Assim, os direitos fundamentais assegurados pela Constituição vinculam diretamente não apenas os poderes públicos, estando direcionados também à proteção dos particulares em face de poderes privados. 2. Os princípios constitucionais como limites à autonomia privada das associações. A ordem jurídico-constitucional brasileira não conferiu a qualquer associação civil a possibilidade de agir à revelia dos princípios escritos nas leis e, em especial, dos postulados que têm por fundamento direto o próprio texto da Constituição da República, notadamente em tema de proteção às liberdades e garantias fundamentais. O espaço de autonomia privada garantido pela Constituição às associações não está imune à incidência dos princípios constitucionais que asseguram o respeito aos direitos fundamentais de seus associados. A autonomia privada, que encontra claras limitações de ordem jurídica, não pode ser exercida em detrimento ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros, especialmente aqueles positivados em sede constitucional, pois a autonomia da vontade não confere aos particulares, no domínio de sua incidência e atuação, o poder de transgredir ou de ignorar as restrições postas e definidas pela própria Constituição, cuja eficácia e força normativa também se impõe aos particulares no âmbito de suas relações privadas, em tema de liberdades fundamentais. É o RE 201.819, relatora ministra Menezes, relator pro acordo ministro Gilmar Ferreira Mendes, segunda turma julgada em 11 de outubro de 2005. Esse acórdão é fundamental. Por quê? Porque ele que, digamos assim, é o nosso leading case brasileiro sobre eficácia direta de direitos fundamentais nas relações privadas. A legislação foi se adequando a esse acórdão. Por quê? Porque, de fato, a ideia anterior a ele, muitas vezes disseminada, era que, devido ao processo legal, com a garantia do contraditório, era coisa do processo. E não é. Está no artigo 5º da Constituição como um direito fundamental. Não é só do processo
judiciário ou do processo judicial. No campo das relações privadas, não se pode imaginar que eu possa punir quem quer que seja sem lhe garantir a ampla defesa e o contraditório. O fundamento da punição pode estar numa previsão contratual, pode estar no exercício de um direito, de um polo contratual, como na relação de trabalho, mas é preciso garantir sempre aos interessados, às partes, o direito de defesa e de manifestação. Isto é fundamental. E sobre a dignidade humana e o direito privado, eu vou aprofundar ainda com exemplos no próximo bloco sobre discussões práticas. Daqui a pouco a gente volta.